Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Giovana. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a nossa revisão, tá ok? A unidade que a gente está trabalhando é a unidade 7, Demografia, Crescimento e Características Populacionais. Bem, galera, essa unidade a gente já viu em sala de aula, vocês já fizeram atividades referentes a essa unidade e já produziram podcast referente a essa unidade. Portanto, eu vou falar de uma forma bem rápida mesmo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Sobre os conceitos dessa unidade, combinado? Então, vamos lá. Densidade demográfica. Densidade, a gente pode usar o sinônimo por quantidade. Então, quantidade demográfica, quantidade de pessoas por território, tá? Então, trata-se do estudo da quantidade de pessoas em relação ao tamanho do território. Você fala, professora, mas o que isso interfere na vida das pessoas? Bom, de forma geral, interfere nos acessos que essas pessoas têm, na qualidade de vida, entre outras coisas. Eu coloquei essa página aqui, a gente não vai lê-la, apenas para que vocês saibam que no livro didático de vocês fala sobre a política de controle ou incentivo à natalidade. Então, nós temos, por exemplo, a China, que por muitos anos efetuou essa política de controle à natalidade, né? Que foi a política do filho único, e temos, em contrapartida, a Espanha, a Itália, a Alemanha, países europeus, que hoje tentam reverter as taxas de crescimento demográfico nulos, ou seja, tem pouca gente porque nasce muito poucas pessoas lá, tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então, vou pedir para vocês que vocês leiam essa página lá na unidade que a gente está trabalhando, tudo bem? Existem algumas teorias demográficas, né? A primeira teoria demográfica que a gente conhece é de Thomas Malthus. Thomas Malthus foi um filósofo que viveu antes da Revolução Industrial, portanto, ele defendeu que a população crescia em progressão geométrica, enquanto que o alimento crescia em progressão aritmética. Ou seja, se a gente continuasse nessa progressão, nesse crescimento, o mundo passaria por fome e miséria. Malthus não estava errado, porque na época dele a gente produzia os alimentos de uma forma mais manual. Então os alimentos eles eram produzidos em menor escala. Só que depois veio a Revolução Industrial, passamos a produzir os alimentos de forma massiva, né? E a dominar cada vez mais as técnicas agrícolas, agrotóxicos, entre outras tecnologias voltadas para a agricultura, e hoje a gente produz, na verdade, mais alimentos do que o necessário. Tudo bem? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom demográfico, houve um grande crescimento demográfico. Então, alguns estados, eles adotaram a teoria neo-malthusiana, neo de novo, novo malthusiano, certo? Neo-malthusiano era uma teoria criada a partir da teoria de Thomas Malthus, em que eles defendiam a criação de medidas para o controle de natalidade. Porém, pessoal, essa teoria era por meio de métodos contraceptivos, né, por meio de leis, por exemplo, a lei do filho único na China. É uma teoria, né, malthusiana, que eles defendem que as pessoas têm que ter o controle de natalidade para que haja mais acessos para todos, tudo bem? Essa teoria criou várias consequências, né? Na China, por exemplo, hoje a gente tem mais de 30 milhões de homens, ou seja, nós temos 30 milhões de homens a mais do que mulheres, porque quando as mulheres que só podiam ter um filho se viam grávidas de mulher, elas ou abortavam ou abandonavam, e aí a população feminina por muito tempo foi dizimada dessa forma, tá? Então, Thomas Malthus foi o filósofo que trouxe a teoria, e o não-malthusianismo veio depois da Segunda Guerra Mundial. Teoria reformista. A teoria reformista ela foi elaborada em resposta à teoria neomalthusiana. Na verdade, a teoria reformista, baseada nas ideias de Marx, ela traz a ideia de que se a renda fosse compartilhada de uma forma mais adequada, se os acessos fossem dados às pessoas, fossem distribuídos sem tantas diferenças, tantas disparidades, não haveria tantas desigualdades, né? Então, a teoria reformista, ela tira a responsabilidade das pessoas e põe a responsabilidade no Estado, as responsabilidades das faltas de acesso, né? Então, essa teoria reformista, ela foi elaborada contra a teoria neomalthusiana. Nós temos aqui uma imagem do Thanos, né, do filme. Essa imagem mostra que, na verdade, Thanos, no filme, ele tinha uma ideologia neomalthusiana. Tanto é que a gente colocou aqui, pessoal, o Thomas Malthus
eu coloquei aqui para vocês com a mesma roupa do Thanos, né? Para a gente fazer aqui um comparativo, porque hoje em dia a gente ainda tem muito dessa teoria. Uma brincadeira aí para vocês. Galera, consequências eu já falei, né? Vamos para a análise da pirâmide etária. Vocês já estão craques nessa análise. Vocês sabem que a base representa a taxa de natalidade, porque vocês, inclusive, já apresentaram um seminário para mim sobre isso. Vocês sabem que o corpo representa a taxa de mortalidade, né? E o topo representa a expectativa de vida. Aqui é o continente africano em 2006, vejam, nasce muita gente, isso já mostra que eles têm um baixo controle de natalidade, baixo acesso à saúde, e em seguida essas pessoas morrem, né? Então não tem acesso à vacina, muitas epidemias, né? Falta de saneamento básico, né? E vai estreitando cada vez mais. Esse estreitamento, na verdade, essa ausência das pessoas significa essa alta taxa de mortalidade, tudo bem? E baixa expectativa de vida. Pouquíssimas pessoas passam de 60 anos lá. Já temos também ao lado uma pirâmide etária da Europa. Galera, percebam como é diferente. Nascem menos pessoas, porque a mulher na sociedade, ela tem um papel diferente na Europa, né? A mulher aqui já consegue acesso à educação, já consegue se profissionalizar, né? Já consegue conquista os seus direitos. Então, ela é uma mulher mais ativa na sociedade e faz algumas escolhas. Então, a partir daí, nós temos uma mulher, um casal, uma família, enfim, que tem menos filhos. Percebam que não há mortalidade, as pessoas nascem e continuam vivendo. Eu tenho aqui um grupo de jovens que é muito importante porque é mão de obra, e vejam que na taxa na expectativa de vida, eu tenho bastante gente vivendo acima de 80 anos. Significa que esse país tem acesso à saúde, à educação, à renda e à qualidade de vida. Aqui nós temos uma pirâmide etária do Quênia. Pessoal, olhem que absurdo. Poucas pessoas conseguem sobreviver nesse país. De forma geral, elas vão morrendo muito rapidamente, né? Olha só que diferente a pirâmide do Quênia em relação à pirâmide da Espanha. Na Espanha, eu tenho estreitamento da taxa de natalidade, indicando que as pessoas têm cada vez menos filhos. Gente, hoje lá na Espanha, eles fazem ações para que as pessoas tenham mais filho. O governo incentiva a natalidade hoje na Espanha. Inclusive, tem até um incentivo fiscal. O governo paga algumas taxas. Se a pessoa resolver ter mais de 2 filhos, 3 filhos, o governo ajuda financeiramente essas famílias, tá? Por quê? Tem tão poucas pessoas jovens na Espanha que tem falta de mão de obra lá. Pirâmide etária do Brasil, a gente consegue observar uma evolução muito boa. Olha só, na década de 80, o Brasil tinha uma alta taxa de mortalidade, pouca expectativa de vida. Na década de 2000, o Brasil já passa a ter melhor expectativa de vida. Olha só, aumentou aqui em relação a esse, né? Minha mortalidade diminui bastante, né? E na década de 2020, né? É uma projeção, porque esse gráfico foi feito antes de 2020, por isso que tem esse asterisco. O Brasil mostra que as pessoas diminuem cada vez mais a quantidade de filhos e cada vez mais diminui a taxa de mortalidade, cada vez mais vivem mais. Olha só como está a expectativa de vida, né? É claro, gente, que essa pirâmide etária do Brasil vai ser afetada devido ao coronavírus, mas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Galera, e as fases de transição demográfica? Vamos relembrar para a gente terminar em breve esse vídeo? A pré-transição é quando o país ele não consegue dominar, ele não consegue reduzir as taxas de mortalidade. Então, as pessoas nascem e morrem muito rapidamente. Nasce muita gente, então olha só a quantidade de gente que nasce nesse país, mas em seguida morre. O Quênia, por exemplo, é um exemplo. O Quênia é um exemplo de um país que está nessa pré-transição. Não consegue controlar a taxa de natalidade nem mortalidade. Em seguida, eu tenho aqui um país que já avançou, que já consegue controlar um pouquinho a taxa de mortalidade. Provavelmente já tem saneamento básico nesse país, né? Mas a taxa de natalidade ainda é muito alta. Aqui na fase seguinte, é um país que já controla a taxa de natalidade e já controla a taxa de mortalidade. O Brasil está nessa etapa aqui, tá? E, por fim, um país europeu, países europeus que controlam a taxa de mortalidade, mas tem uma taxa de natalidade tão reduzida que praticamente tem falta de pessoas. Então, vejam, a diferença entre a mortalidade e a natalidade, que é essa parte que está em cor de rosa aqui, a gente chama de crescimento vegetativo. Então, olha só, aqui eu tenho bastante gente, mas não adianta, porque eu tenho bastante jovem, bastante mão de obra, mas eu não tenho emprego.
No Brasil, é a mesma coisa, eu tenho bastante jovens, bastante mão de obra, mas um grande desemprego. Enquanto que nos países desenvolvidos, eu até tenho emprego, mas eu não tenho mão de obra, por isso eu tenho a necessidade de exportar mão de obra. Um exemplo, o Japão. O Japão exporta mão de obra, tudo bem que eles têm bastante regras para isso, mas há exportação de mão de obra no Japão, tudo bem? Galera, é isso aí. Qual a diferença entre populoso e povoado? Vamos lá, galera. Populoso é a quantidade total de habitantes por território. O Brasil é bastante populoso, tem 210 milhões de habitantes. Porém, se eu pegar o território do Brasil, que é 8,5 quilômetros quadrados, e dividir por 210, dá só 24 pessoas por km. Ou seja, o Brasil é bastante populoso, mas é pouco povoado, tá? Então, populoso é a quantidade total, povoado é quando eu pego o total e divido pelo tamanho do território. Vamos lá, galera. Então, eu tô terminando agora esse vídeo com vocês. As atividades vocês já enviaram, tá? Quem não enviou, prepara as atividades ainda essa semana. Eu vou preparar para vocês uma prova online para a gente terminar essa unidade. Dúvidas, perguntas, sugestões, estaremos online ainda essa semana para tirar todas as dúvidas, tudo bem? Até breve, um abraço.